gente, mais um episódio do Bipotec. Esse vai ser mais do que maravilhoso, com uma mulher linda e inspiradora que eu tive o prazer de conhecer e bater altos papos recentemente. Hoje a gente está aqui sem vinho, porque, claro, a gente acabou de sair de um final de semana de Páscoa, né? Com vinho demais e chocolate demais. Eu já falei, comigo não me venha com chocolate amargo, nem meio amargo, nem 70%. Eu gosto de chocolate de verdade, aquele chocolate ao leite e branco de preferência. Estou aqui hoje com a Patrícia Macedo, uma pessoa que vai ter muito a nos contar. Ela é Head de Delivery da Cogna e uma mulher de agilidade que vai nos inspirar muito contando a sua história. Ela entrou, ó, lá atrás, não tem nada a ver com idade, gente, tem a ver com experiência em ciência da computação e implantou toda uma estratégia de agilidade em uma empresa tradicional, porque sim, a Cogna é uma empresa de educação e tem pilares de uma empresa de tradicional de implantação e desenvolvimento de software, e ela vai nos contar como foi essa trajetória de transformar toda essa jornada de desenvolvimento de software de uma forma ágil. Patrícia, vem para cá. Paty, e conte pra gente como foi essa sua trajetória linda, que eu quero ouvir tudo nos detalhes. Nossa, que bonito. Obrigada. Falou bem bonito Foi agora. todo vinho e chocolate de brincadeira. Você tem uma história lindíssima e com certeza a gente vai ter muito a conversar nesse episódio que já está curto, só digo isso. Tá bom. Obrigada, Cá. Então, eu sou a Patrícia, né? Vulgo Pati. Trabalho na Cogna Educação. Tô lá desde 2014. Esse ano vai fazer 10 anos que eu tenho de Cogna. Sou do interior de São Paulo, então sou de Guaratinguetá, né? Estado de São Paulo. Vim para São Paulo para estudar e acabei ficando, né? Estudei ciência da computação, então entrei na faculdade, né? A minha área predomina muito, né? O sexo masculino, então só tinha na minha sala 5 mulheres, né? E eu tenho amizade até hoje com algumas delas, 3 no caso, e contato mesmo, né? De falar e tal. E fiz ciência da computação, né? Foram 4 anos de ciência da computação. No terceiro ano, eu falei, ai meu Deus, não sei se é isso que eu quero. Mas daí eu já estava, né? Meu pai era muito bravo. Eu falei, imagina que eu vou desistir. Aí eu não desisti, continuei e entrei para Accenture, que foi meu primeiro emprego, né? Entrei ali, eu falo que eu entrei uma menina e saí uma mulher, que eu também fiquei bastante tempo. Então foi uma escolinha, Accenture, né? Uma consultoria. Aí depois passei por outras consultorias, tive uma experiência como PJ, né? Eu mesma, né? Trabalhando para mim mesma. E aí depois voltei de novo no mundo CLT e entrei na Cogna. Na Cogna, ainda na época, eu tinha saído de uma outra empresa e aí ia tirar 40 dias, só que daí eu arrumei emprego na Cogna, né, que era Croton. Aí fui para a Califórnia, a galera da Croton na época me esperou. Aí fui para a Califórnia, quando eu voltei, eu falei, ai meu Deus, que triste, queria voltar de novo para a Califórnia, né? Por que eu voltei? Mas tudo bem. Enfim, daí voltei, então a Cogna, então na época Croton, né, ela não tinha uma TI organizada, né, muito diferente dos lugares que eu passei, era totalmente waterfall, né, os projetos. Eu entrei para trabalhar com os 5 projetos dos estratégios, né, que na época o presidente era o Galinho, hoje é o Roberto Valério, né, e aí eu entrei para participar, né, conduzir esses projetos, e aí depois já desviei para um outro projeto que foi de marketing, aí já tinha trabalhado com a galera de marketing, então consegui ali contribuir, e aí veio a onda, né, do SAFe, que é né, o framework, que ele roda, né, em escala. E a gente trabalhando ali num jeito meio. Daí não estava tão waterfall, mas estava com um pouco de agilidade, Kanban, mas tinha um pouco de waterfall. E aí
né, veio essa onda, daí eu fui para um evento, né, que chama PI Planning, que é o evento do SAFE lá, que ia sair um trem, né, que hoje a gente chama de tribo, e aí eu acabei que fui só assistir e sair com um time de lá, né? Eu falei, nossa senhora, e agora, né? O que eu vou fazer com os outros projetos, que eu tinha 5 projetos rodando. Aí eu, né, distribuí meus projetos e fiquei só com aquele time. Aí começou a minha história ali, né, mergulhada num framework de fato, né, que roda com agilidade, de Agile em escala. E aí eu passei, né, de Scrum Master, passei para RTE, aí assumi um trem, né, na época que era do corporativo aqui da Cogna, e aí eu voltei de novo pro marketing, que no caso é um trem que a gente chama de jornada de ingresso. Então, ele é a porta de entrada da Cogna, né? Onde a gente consegue captar os alunos, né? Fazer Uhum. todo um trabalho ali para depois ir para outra jornada, que daí tem jornada acadêmica, administrativa, financeira e por aí vai dos alunos. Então, nesse período foi assim um grande aprendizado, não só de como rodar a agilidade, como você trabalhar, né, não só no meu papel de RTE na época, mas fazer com que os outros papéis rodassem também, né? Então foi muito legal. A Cogna, eu lembro que nas PIs plannings que a gente tinha, vinha muitas empresas, né, sei lá, acho que na época veio, não sei se veio a Natura, mas veio a Ambev, veio várias para a gente ver, né, para a gente não, para eles verem como rodava o processo, Uhum. né? Então é assim, na época a gente estava com 9 trens, né? Então com 9 trens, tribos, com várias squads dentro. Então assim, a maior squad, o trem de maior quantidade de squads na época era o trem que eu conduzia, que era de ingresso, e hoje também né, um dos maiores que a gente tem. E era muito legal, né? Você participar, você ver ali, né, a dinâmica, conseguir o planejamento que a gente fazia ali, né? Já estava meio que pré-planejado, que você não ia fazer um planejamento de 3 meses em 2 dias, né? Então já vinha com um pré-planejamento e você ficava ali só para amarrar as dependências, né, com as outras tribos, com outras squads, né? Tem muita dependência, né? Por isso que fala do Sim. agilidade em escala. É, e ali a gente também mostrava para os stakeholders o nosso plano, né? Só que aí o que aconteceu? Passou, né? A Cogna é muito dinâmica, né? Então a gente tinha na época um VP de tecnologia que, né, comprava muita ideia do Safe. E aí ele veio sair, entrou outros. E aí a gente deu uma paradinha, né? Eu falo que a gente deu só fomos olhar ali como é que a gente estava e tal. Aí a gente parou de rodar né, esse framework de fato, né, conforme tá ali. E aí cada um rodava do jeito que queria. E aí acabou que a TI não tinha mais uma VP de tecnologia dentro da Cogno nesse período. Acho que foi um período de 2 anos. E aí, cada VP, então, VP de experiência, do aluno, VP de crescimento, tinha a sua tecnologia. E eu acabei ficando ali em VP de experiência. Então, eu fiquei né, com as squads que atendia a jornada administrativa e a jornada de ingresso. E aí, né, eu comecei a organizar da mesma forma, claro que com algumas coisas diferentes, não no by the book do Safe, mas na época o VP até, né, dessa área, né, de experiência do aluno, ele gosta muito do Safe, mas ele entendia que alguns ritos ali não rolou para gente, né, ou a gente precisou adaptar. Então foi isso que eu fiz, acabei adaptando, e aí, depois a gente voltou de novo com uma tecnologia, né? Com uma VP de tecnologia. E aí, nessa volta da VP de tecnologia, a gente falou assim, bem, o que a gente vai seguir? Vamos continuar, né? Vamos voltar para o Safe, ou não vamos? Então, tinha uma galera que era a favor do Safe, outras que não eram, que
né? Pô, vamos fazer um Kanban, mas não só o safe, mas eu acho que assim, a gente precisa ter um mínimo de planejamento e dar visibilidade, Sim. né, do planejamento e das entregas. Então, isso no framework do Safe, ele consegue passar, a gente conseguia passar muito bem essa visão. E aí, na época, com o primeiro diretor lá, que, né, quando voltou com a tecnologia, aí eu falei para ele, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer o nosso jeito, né? A gente pega um pouquinho do que deu certo no passado com o Safe, pega um pouquinho dessas experiências que a gente teve agora, né? Rodando Kanban ou rodando, né, com o mínimo planejamento, e a gente monta o nosso jeito Cogna ágil, né? Que a gente chamou. E aí ele comprou a ideia, aí acabou que ele, né, foi para uma área de arquitetura aqui dentro, e aí veio, né, o outro meu diretor, que já tinha trabalhado com ele, né, e a gente se dá muito bem, e ele também acreditava muito nisso, né, da gente ter ali o meio, né, que daí, nas minhas consultas ali com o Gartner, para ver, né, o que a gente ia chamar dessa área, né, do meio, e aí se falava muito do delivery, né, delivery manager. E aí eu acabei, né, montando uma área, uma estrutura. Esse meu diretor defendeu, né, com a vinda dele, eu implantei mais tribos, né, comecei com 2 tribos, a voltar, né, a implantar, né, criar todo o processo ali da nosso frame de Cogna Ágil, e hoje a gente tem 7 tribos, né, rodando. Então eu tenho sete deliveries managers, né, na minha estrutura, onde a gente faz exatamente essa cadência do plano, né? Então esse delivery, né, manager, ele é responsável por todos os ritos que a gente construiu dentro do frame de planejamento. Ele também é o meio, né, de comunicação entre o GPM, que é, né, a pessoa que fica em produto, e o Tech Uhum. Manager, que é a pessoa que fica de fato com os técnicos, né? E ele é o meio, ele faz acontecer, ele faz com que o plano que a gente construiu em API faça acontecer durante esses 3 meses, né? A gente tem ritos, tem medições, né? A gente colocou um padrão, claro, para dentro do Gira de um workflow, porque senão a gente não conseguia extrair as métricas, né? Enfim, Sim. tem que ter um mínimo padrão. E o planejamento que antes, pelo Safe, né? Ah, você tem 3 meses para entregar e nada se mudava, a gente fez o quê? Não, vamos deixar um pouco mais suave. No meio ali, né, na sprint 3, a gente vai recalibrar a rota, que a gente fala, né? E aí a gente apresenta para o, né, no caso, quem apresenta, né, essa, que a gente chama de um rito, é o GPM, mas está todos os papéis envolvidos na apresentação, para ver, né, olha, a gente tinha planejado lá na PI Planning essa rota aqui. A gente continua nessa rota ou você quer colocar algo que traga mais valor para a entrega de negócio, né? E aí, assim, acho que flexibilizou bastante e parou com aquele desconforto que tinha. Pô, são planejamentos trimestrais, eu não posso mudar. E aí, mesmo a gente tendo essa recalibragem de rota, a gente não recalibra a rota, a gente continua com o mesmo plano. Então, acho que foi só para dar uma suavizada ali, né, não deixar muito ali as coisas certinhas, vamos rodar conforme a metodologia fala, e a gente criou essa nossa metodologia. E está dando muito certo, eu acho que está dando muitos frutos. Hoje a gente consegue, né, dar insumos para a área de produto na hora de defender o roadmap, né, para o Valério, que é o nosso presidente. O que a gente tem de ganho, né, em 3 meses. Então a gente tem, durante o ano, a gente tem 4 PI plannings, né, que é dividido em 3 meses, Uhum. com Sim. sprints de 2 em 2 semanas. Então, a cada 2 semanas eu tenho entregas de valor na produção. E com isso a gente Nossa. consegue fazer toda a medição, né, de produtividade das squads, né, do cycle time de entrega. Eu tenho um protocolo de sustentação para ver se eu estou gastando mais tempo com sustentação ou com entrega de valor, ou até mesmo com débitos técnicos, né?
Então, assim, tem muito a melhorar, mas eu até participei de um Mas evento vocês do Agile sabem Trends. hoje vocês sabem para onde olhar, né? Que é o ponto Sim, importante. exatamente. E eu participei desse evento do Agile Trends e para ver como é que tá o mercado, né? Porque às vezes você fica Uhum, meio na sua bolha, você não sim, consegue, sim. né, ficar olhando. E a gente está muito, assim, muito dentro. Eu falei até para esse meu diretor, eu falei assim, a gente tinha condições total, assim, de fazer uma apresentação de algum case nosso. Então, assim, a gente está trabalhando com agilidade, hoje a gente consegue, né, mostrar, trazer visibilidade do roadmap, que seja do ano ou do Uhum, trimestre. A gente consegue extrair métricas hoje, né, de qualidade, de entrega, de até mesmo do time ali, né, como é que o time está rodando, quantos pontos aquele time aguenta, né, para tá disposto a entregar, né, sim. para a companhia, para fazer os épicos. E é isso, assim, eu acho que hoje eu acho que a gente teve um período que eu entrei, né? Quando eu entrei na Cogna, o mato, né? Eu falo que o mato estava muito alto, aí a gente começou, né, a fazer a implantação de processos, né, da tecnologia, daí veio o Safe, aí a gente parou com o Safe, daí depois a gente voltou agora para o nosso jeito Cogna ágil. Então eu falo que hoje, assim, fico muito feliz por ter participado desses, né, eu vi a TI, né, da Cogna em cada um dos steps, e hoje eu vejo uma TI muito evoluída, né, busca muito se inovar, a gente está agora, né, todo mundo falando de IA, a gente está trazendo ferramentas para ajudar, Uhum. né, tanto os GPMs né, na escrita de épicos, divisão de épicos, escrita de histórias, dos desenvolvedores, né, a gente está usando Copilot também, então, assim, isso agiliza muito mais também nos desenvolvimentos, né, porque quanto mais rápido a gente desenvolver, mais rápido a gente entrega, só que a gente tem que também olhar a qualidade, porque senão eu entrego rápido, acabo entregando coisa errada, destruo a produção e aí começa uma bola de neve. Então, a gente está bem olhando esses steps e tentando trazer ferramentas para ajudar, né? Porque a gente também não vai construir tudo, né, de dentro de casa, sendo que lá fora eu já tenho pronto, né? Então, a Perfeito. gente Eu tenho tenta algumas se encaixar. perguntas. Quando eu olho a sua trajetória, me veio, escutando tudo que você falou, me veio uma primeira pergunta. Você chegou, e aí você usou uma expressão que a gente usa muito aqui no Impulso, né? Quando o mato era alto. A gente usa bastante aqui também. O mato era bem alto aqui. É, É, quando você pensa e lembra desse período, né? Porque é um desafio quando a gente sai de uma estratégia de waterfall e que todo mundo critica, né? Principalmente quando a gente está aqui, a gente Sim, já está dentro do universo de agilidade, mas o waterfall funciona para várias empresas, né? Então, sim, resta saber o que funciona para a gente, né? E você deve ter enfrentado os desafios da aplicação do ágil, né? O que você sim. enfrentou de desafio, Patrícia? No caso, sim, né? A mudança do waterfall para o ágil, ela já começa a ter suas dificuldades em relação à quebra, né, desses épicos ou das features, né? Porque antes eu tinha um projeto de 3 meses e aí eu tinha várias Sim. fases. Então, só depois de 3 meses ou 4 meses eu entregava o projeto. Como é que a gente vai fatiar, né? Que eu falo, vamos fatiar o boi aqui, né? Então, para isso foi complicado, passar até para a área de negócio, né? Só que a gente tinha na época, quem ajudou muito foi uma consultoria, né? Na época a gente foi a Accenture que ajudou a gente a implantação do Safe, e eles tinham várias pessoas ali que faziam shadow com a área de negócio, com a gente mesmo de tecnologia, com a área de arquitetura. Então, e assim, uma coisa que pegou demais. O Galindo, na estrutura do Galindo,
ele já estava muito comprado, que a Cogna Sim. tinha que surfar essa onda de agilidade. A gente tinha que começar a fazer entregas pequenas, E né, rápidas. rápidas, mas com qualidade, para eu começar a competir. A gente não é uma empresa, a gente é uma empresa de educação, mas a tecnologia ajuda muito, né, a Sim, alavancar a sim. educação. Tanto que na pandemia, né, a Cogna era muito forte no presencial. E quando veio a pandemia, a gente teve que virar, eu digo assim, virar o canhão total para o EAD, o ensino à distância. Sim, sim. O vestibular era presencial. Então, assim, a gente fez uma ferramenta, o vestibular online, em um mês, né? E foi na tribo que eu era responsável para atender, né? Para a gente conseguir captar e conseguir, né, com que as pessoas continuassem a estudar. Então, eu digo que na pandemia foi a época que eu trabalhei mais, porque a gente não parou de trabalhar, todo mundo assim, né, trabalhando sem parar. Então, eu acho assim que teve dois pontos cruciais para essa migração do Waterfall por agilidade. Foi o nosso patrocinador, que o presidente, e na época a gente tinha um VP também de tecnologia, ambos tinham comprado muita ideia que a gente tinha que mudar e ter uma consultoria que conseguiu passar para a gente, né, fez um trabalho ali com a ponta, porque a gente aqui dentro não saberia fazer esse trabalho. E aí hoje eu digo que, né, a gente não teve nenhuma consultoria para voltar né, trabalhando num framework de agilidade, mas foi com quem estava aqui dentro, com quem restou daquela época, inclusive eu, né, para voltar e colocar de novo a gente na estrada da agilidade. Assim, eu acho que hoje a gente não precisou provar que isso funcionava, porque a gente já teve uma prova lá atrás. A gente Sim, só precisou sim. relembrar, né? Lembra que a gente tinha aquilo lá, que a gente conseguia dar visibilidade? Então, a gente está precisando voltar com aquilo lá que a gente tinha lá atrás, né? Enfim, E eu acho que então, acho que vocês foi isso. voltaram de uma forma extremamente madura, né? Que é uma Sim, forma que eu acredito bastante, que é nenhum framework funciona 100% bem. O sim, framework ele não. funciona adaptado É, para a e é, realidade, né? e é muito louco quando você fala assim, ah, não, né? Eu tive que provar para várias pessoas daqui de dentro que Sim, esta minha área hoje, né, que é a área de delivery, que se tornava necessário, né? Porque a gente não sim, tinha as pontas que seja o lado de produtos e o lado de tecnologia maduros para conseguir dar andamento num projeto. E aí eu lembro que passaram-se pessoas falando, não, a sua área é um grande Scrum Master. Eu falei, não, não é um grande Scrum Master. Não, a sua área é um grande PMO. Não, a minha área não é um PMO. Então, assim, ficava meio difícil de explicar, porque, assim, em outras empresas, né, ou menores, pode funcionar o papel de só sim. termos um GPM e o Tech Manager e a camada que seria de time, que é PM, Tech Lead e Devs. Mas, para uma empresa do tamanho da Cogna, a gente tem hoje, são sete tribos que rodam em escala em paralelo, e a gente está tocando um projeto de transformação aqui, né? Que é transformação aqui dos nossos monolitos, né? Para uma plataforma mais moderna, e a gente está rodando tudo no nosso framework. Então, assim, porque tenho muita dependência, eu tenho que fazer muito paralelismo, e tá dando certo. Então, assim, mas eu preciso dessa área que faça a organização, né? Faça acontecer e dê insumos tanto para o GPM quanto para o Tech Manager em relação, olha, a produtividade do seu time é essa, ele aguenta X de velocidade, olha, quanto custa um ponto, né, para o GPM fazer ali a, a conversão, né, em valor, porque para defender para o presidente, o GPM precisa falar assim: olha, isso daqui vai nos retornar em X, ou vai nos retornar, vai minimizar um problema que a gente tem aqui. Então, é necessário o meio, que é a área de delivery. Esse é um ponto interessante, né? Porque o mercado de educação
Ele já está tanto tempo consolidado e que ele sabe os valores, né? Quanto custa um aluno, É, quanto custa sim, para chegar um aluno, quanto custa o vestibular desse aluno, quanto custa matricular esse aluno. sim, Então, todos esses dados, frente a precificar isso em sistema, isso é fundamental para a gente saber quanto custa sim. E quanto mudar custa também qualquer coisinha em uma funcionalidade para que é, ela me gere isso ou aquilo de valor, né? A ou B de e otimização no valor de um sim. processo. E também quanto custa uma squad, né, de desenvolvimento interno, se eu Sim, invisto internamente ou se eu compro uma ferramenta de mercado, né? Então, perfeito. a gente tem muito disso aqui. E também tem Ou se a muito, gente né? não faz nada, né? Faz na mão grande. Se vamos fazer uma É, planilha, não, e acho que a Cogna, como qualquer outra empresa, é muito dinamismo aqui que a gente tem, né? Então, uma hora, assim, a gente começou o ano falando, não, a gente vai internalizar os terceiros. Não, a gente não vai internalizar os terceiros, a gente vai fazer meio a meio. Vamos fazer um pouco o CLT, um pouco terceiros. Não, daí agora a gente não, vamos voltar àquele estudo do terceiros. Então sempre fica nessa onda aí de vamos com terceiros. Então hoje as squads todas que, né, que tem ali com engenharia, elas são muito mescladas. Eu não tenho uma sim, 100% terceiro, 100% CLT. Tem umas exceções, né? Mas a uhum. gente tem mesclado, justamente para, né, para a gente, sei lá, não ficar muito É uma com falta de forma recurso mais também. equilibrada também de crescer, né? E, na verdade, de Exato, crescer e exato. diminuir com mais É, facilidade. e uma coisa interessante nessas minhas Hoje, trajetórias, qual é o tamanho do time, Paty? Assim, time todo tecnologia, de. acho que engenharia, né, que é a VP, acho que a gente está em umas 500, 600 pessoas, alguma coisa aproximada assim. Mas vocês separam produto de desenvolvimento ou junto? Produto e Não, desenvolvimento. desenvolvimento é junto, porque assim, Produto e desenvolvimento tudo junto. e sustentação, né? Porque no começo a gente falou, vamos ter um time só de Ah, sustentação para hum, para para mas mesmo assim é um para time fazer ali. grande até, né? Então, mas aí não funcionou. Por quê? Porque a galera que ficava só codando para entrega de produtos novos, aí, coloquei na produção. Aí começava a dar problema, não é meu, é do time de sustentação. Então, Perfeito. daí a gente voltou né, a unir. E aí tem os Uhum. percentuais para cada uma das squads de Sim, sim, sustentação. sim, sim. Mas a pessoa que hoje desenvolve, né, entregas de valor, ela também sustenta a produção. E Sim, isso deu sim. muito certo aqui dentro. Assim, Não, legal. acho que não rola fazer essa Separar divisão. 100%, né? Isso. E uma coisa aqui que eu passei, né, aqui dentro já, falando, né, que é um mundo masculino, eu tive equipes onde eu tive mescla, né, homens e mulheres, e eu Uhum. tive uma equipe que eram só de mulheres, né? Sim, e aí como foi isso? Na época falava que eram os meus tratorzinhos, que eram um monte de, eram, eu tinha, foi na época que eu estava com o RTE do ingresso. Então eu tinha a maior parte, né, era mulher. Eu tinha acho que só dois homens, o resto era tudo mulher, eram sete. E é assim, tinha as dificuldades como qualquer outro time, mas eu tinha também que passar muito, não só para elas, mas até eu lembro que uma PM chegou e falou assim: mas eu sou a única do time mulher, né? Como é que você consegue lidar com isso? Eu falei assim: você tem que se posicionar. Se você tem uma verdade que você acredita, não é porque o cara, né, sei lá, o tech lead falou alguma coisa que você tem que aceitar. Não, você tem que se posicionar. E as minhas sempre se posicionavam ali, falavam, eu tinha feedbacks que falavam assim, Patrícia, elas estão aqui tocando super bem e tal, né? Os caras abaixam a cabeça para elas. Eu falei assim, que bom, né? Mas, né, com jeitinho. E aí agora, depois, né, quando eu fui para a VPEX, eu tive
uma gestão de 9 squads e eram 9 homens. Então era muito engraçado, porque eu entrava na reunião, era eu tocando uma reunião com 9 caras, mas eles todos me respeitavam, assim, eu nunca tive problema. Acho que talvez porque eu sempre me posicionei, né, Uhum. e tratei com seriedade. Também tinha os quebra-gelos lá que eu fazia, mas, assim, não tive problema, né? Sempre, se o cara falava comigo mais forte assim, eu falava na mesma temperatura e tá tudo bem. E hoje a minha equipe é mesclada. Eu tô empatada, né? Tenho, empatada não, é, não, é mais ou menos. Tem 4 homens e 3 mulheres hoje na equipe, não são 7. Por isso a Mas tá equipe é de equilibrado, 7, né? Para tá equilibrado. empatar, sempre vai ser desempatado para um lado e para o É, mas Mas como é é, que mas você vê isso, Paty? A gente tem discutido tanto essa questão, né, de empoderamento feminino, liderança feminina. Como é que você vê isso na Cogna, né? Olhando sua trajetória assim, e eu, como é que as ações da Cogna, como é que você vê isso no ambiente, né? A Cogna faz ações, não faz, é mais faz. orgânico. Como é que você vê essa história toda dentro da Cogna, na sua vida, no mundo? Não, Assim, sem filtro, pode falar à vontade, sem não, julgamentos. é, não, aqui na Cogna a gente tem várias iniciativas, não só, né, de mulheres, mas é, tem ali as vagas que tem um projeto até de mulheres negras, né, importam Uhum, sim. A gente teve um programa de trainee, a gente tem vagas, assim, teve 2 vagas de 2 pessoas que eu conheço, uma é de tecnologia e a outra é de produto, que entraram por vagas afirmativas de liderança de mulheres, né? uhum, Então, assim, a gente trabalha muito isso, né? Aqui no, por exemplo, no dia 8 de março, Dia das Mulheres, a gente teve vários eventos falando das mulheres, mas assim, o que eu acho é, eu só tive uma dificuldade aqui na Cogna nesses quase 10 anos, mas não foi nem por eu ser mulher, eu acho que foi de hierarquia, entendeu? sim, Então, eu acredito muito nisso, ô Cássio. Se você se posiciona, né, com uma questão, eu sei que tem as dificuldades, né, eu sei que tem os preconceitos, mas eu acho que se você está muito certo daquilo, né, da sua mensagem ou da sua, não, eu conheço sobre isso daqui, eu estou falando isso, você tem que expor a sua ideia, você não tem que abaixar, né, e também não vitimizar. Eu acho que a gente precisa se posicionar num lugar que é de olha, eu sou aqui uma profissional séria, eu tô falando, né? Eu tenho aqui a minha ideia e sempre se posicionar. Então, assim, eu não tive problemas em relação a eu ser mulher, eu acho que foi mais em relação à hierarquia. Só que na época eu tipo, até dei uma risadinha para a pessoa, saí, falei com o meu diretor veio, se posicionou, ainda perguntou para mim se eu queria fazer alguma coisa, né? A gente tem um canal de denúncia aqui. Aí eu falei assim, não há necessidade. Até depois a pessoa da RH falou assim, nossa, Paty, você devia ter, né, denunciado e tal. Eu falei assim, não, as coisas têm que acontecer como vão acontecer. E acabou que o cara depois foi desligado, porque não tinha nada a ver com o jeito Cogna. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é você se posicionar, né? Você se posicionando, você demonstra respeito, né? Você demonstra que você sabe do que você está falando. E aí também, se não for respeitada, a gente tem canais aqui que você pode abrir para denunciar e tal. Eu acho que é não se igualar ao que a pessoa está te respeitando, né? Eu acabei, né, desligando, dei uma risadinha assim de deboche, enfim, mas nem podia ter dado essa risadinha de deboche, né? Mas enfim, mas a gente pelo menos eu também é fiz de humano, deboche, né? né? Pelo menos fiz de deboche, né? E aí foi isso. Não, eu gosto muito também dessa estratégia. Eu acho que a gente tem que ser superior, pelo menos na maioria das vezes. Tem horas que a gente não aguenta também, né? Assim,
eu Tem ainda horas que sou muito, né? O meu diretor fala assim, Patrícia, eu sei quando você está brava e quando você não gostou das coisas. Eu falei, ai meu Deus, preciso fazer um teatro, que às vezes como é é? Eu bom. tenho uma amiga que diz que às vezes eu não consigo fazer cara de paisagem. Também não, mas enfim. Tanto que às vezes quando eu não É, gosto, eu já tô fechando a câmera, né? Porque daí é melhor. Ah, gente, tive um probleminha aqui, vou fechar a câmera, não é melhor. Porque a minha cara já entrega. eu acredito muito que em algum momento a nossa parte técnica vai se sobressair. Sim, Eu sim, acredito muito nisso. Em algum momento isso vai acontecer. Pelo menos comigo foi assim. sim. Em algum É, momento a parte técnica vai se sobressair e a gente vai sair como vitoriosas. é, Não significa que a gente não vai ter que batalhar, não significa que a gente não sim, vai ter claro. que É, apertar, e eu tudo também tô isso. falando jamais que não exista aqui na Cogna. Claro que Sim, existe. sim, sim, Tem claro. outras, como é que diz? Equipes aqui que sim, Sim, sim. tem equipe 100% de homem, né? Outras Ah, histórias, mulher não né? serve para fazer isso aqui. Então, assim, agora o que tá antes, né? Na minha época que eu codava, era muito difícil ter mulher codando, né? Desenvolvedora. Sim, E hoje não, a gente tem nas squads várias mulheres, eu tenho na área de DevOps, meninas. Então, assim, a gente que teve um massa, programa de né? estagiária só de meninas, né? Eu fiz parte da contratação delas, da efetivação. Então, assim, eu acho que. Mas são meninas que estão se desenvolvendo, né? Estão provando que, de fato, é, nossa, é necessário, vale a pena contratar. E isso que vale, né? Porque eu acho que também, não só se é uma mulher ou se é um homem, a gente precisa, infelizmente, de fazer as entregas. Agir com agilidade e com qualidade. Então, eu não posso ficar enrolando, né? Não posso ficar com um profissional que não quer estar, né, no jogo, não quer se desenvolver, né? E tecnologia, cada hora é uma coisa, né? Então, se você não se Sim. desenvolve, passou, né? Falo que o É, trem passou, o metrô passou e você não pegou ele. Daí, e eu acho muito bonito essa parte, né, de estarmos aqui. A gente está falando da Cogna como empresa e falando da área de tecnologia da Cogna, mas também a gente vê também o desafio social, né, de como a gente vai trazer mais mulheres para a área de tecnologia. é, E aí sim, a gente vai ter mais mulheres DevOps, mais mulheres na agilidade, mais mulheres desenvolvedoras, mais sim, mulheres designers, mais mulheres na área de é. tecnologia, né? Porque eu acho que Designer, esse é o grande desafio. é, Designers até que a designer gente tem tem bastante. bastante. Eu ia falar, designer tem bastante. É uma área Tem que tem bastante bastante, mulher. mas na área de desenvolvimento acho que ainda tem, é um desafio ainda. É brutal. Hoje aqui na tecnologia sou eu e a head de qualidade, que nós duas somos as únicas mulheres na Qualidade, eu equipe. acho que a gente ainda tem bastante mulheres, mais Também ainda, né? tem, Mais, qualidade tem bastante. tem Ela bastante. tem bastante, que é a lead mulher ali. Mas sim, acho que está crescendo Tá, o tá, espaço tá. das mulheres nessa área. Antes realmente era um mundo muito masculino, enfim, mas está crescendo. Eu lembro que eu estudava à tarde, né, no primeiro ano de faculdade. E aí, né, eu ia direto para o interior, então, queimada, loira. O pessoal falava, nossa, essa daí é da praia, não quer saber de nada. Aí eu falei assim, nossa, daí eu fui uma das primeiras de cálculo. Aí depois eu acabei mudando para a noite, né, e trabalhando. Mas o pessoal não pode julgar só pela face, tá vendo? Não pode, não pode. Exatamente. E você estava falando, e é interessante. Meu filho vai fazer 18, né? E a turma dele é meio que metade metade na escola, metade mulheres, metade homens. E as meninas que ele mais comenta, tem muitas assim
que vão fazer física, que vão fazer matemática, que vão fazer astrofísica. E eu fico, uau! Astrofísica, nossa. É, Pois uau. é. Tem uma, inclusive, que a gente brinca aqui, porque a nota é de 0 a 20 aqui, né? Que a gente chama ela de 20, 20, 20, que ela tira 20 e tudo, ela vai fazer astrofísica. Nossa. É. As mulheres no poder. As mulheres no poder. Ele vai É isso fazer aí. física e aí vira e mexe, ele tá aí competindo nas Olimpíadas de Física, de É, matemática com meninas e todas aí na área das ciências. Eu fico aqui, ó, não tô contra ele, mas tá só de certo. olho nas meninas na área de ciências. E fico muito feliz por isso, né, de ver que de alguma forma a gente talvez não esteja tão errado assim. É, sim, não, não tá não. As mulheres vão dominar daqui a pouco aí. É só, assim, vai ter muita luta, né? Como nada vem fácil, mas eu acho que temos que a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz de melhor. Então é isso. Acho Eu que fiz um ano de ciência da computação, na minha turma tinham 3 mulheres. é, Eu saí porque eu assim, decidi fazer mestrado, doutorado em linguística. E aí saí por causa disso. eu Tinham quase três saí. mulheres. Mas daí eu falei, acho que é melhor não, né? Vamos ficar aqui mesmo, terminar essa faculdade. No final não corri, né? Não tive como escapar de É, tecnologia. Cá estou eu em uma empresa de tecnologia. é, Não consegui escapar, fui. é, não, Ninguém e assim, escapa. a tecnologia tem é muito ampla, né? Que nem Sim, eu passei, né, no começo de carreira, eu passei por suporte, desenvolvedora, né, back-end, front-end, ou tudo, full stack. Aí depois fui para análise, aí coordenação. Então, assim, sim. tem muito espaço, né? Agora, designer, QA lead, QA, né? Tem teste performance. Então, tem muita coisa, Tem muita DevOps. coisa. É só Tem se muita coisa. interessar, né? Tem umas meninas aqui que, desenvolvedora, que os tech managers falam assim, ó, tá colocando muito carinha aqui no chinelo. Eu falei assim, aí, ó, tá vendo? E é legal, né? Porque assim, você participa do desenvolvimento, né? Vieram como Uhum. estagiárias e estão se desenvolvendo super bem. Então, elas vão crescendo, crescendo na missão aqui, a gente participando, a gente ajudando a evoluir elas. É bem legal. Isso é lindo. E É. com certeza você está inspirando a carreira delas. Já já estão aí, ó. Ah, espero, né? De alguma forma. Ah, nem diga isso, nem diga isso. Nem fale, nem pense. Você que vem aí, ó, de 5 mulheres no É, curso de ciência do da interior de São computação, Paulo, né? De no interior de São Guaratinguetá. Paulo, que o professor ficou lá. Patrícia, quem é essa Patrícia? De Todo mundo ficou cálculo. de todo mundo ficando de exame e eu passando lá, junto com o cara que chamava Pascal. Falei, nossa senhora. Pois é, com certeza você está inspirando a carreira de muitas delas. Espero. Com Porque certeza. assim, eu sempre falo aqui eu falo para os meus, né? O meu time. Eu falo, vou falar com os meus. E eu falo lá com as minhas meninas. Eu falo, ó, pessoal, tem que ir, não pode baixar a cabeça, vamos aí, né? Se você tá firme, mas ele é um cara, não tô nem aí, você tem que defender aqui, né? Você tem total autonomia aqui para defender. Só que tem ainda os casos que, se eu entro ou se uma outra patente entra, resolve mais rápido. Mas, enfim, eu acho que é trabalho de formiguinha. Isso vai É acontecer, trabalho de não vai ter formiguinha. jeito. Então, você tem que ir devagar e sempre, né? É isso, mas eu acho que tem muito mais a ver, Paty, com o seu tempo de casa, Sim, com hierarquia, até tal. para Eu acho mim que é foi isso. difícil para defender essa área. Isso, Eu falei com isso. tantas pessoas, toda hora eu falava, parecia uma vitrola, daí eu não aguentava mais. Aí eu falei, vou deixar, vou largar.
Aí, enfim, daí engrenou, passou uma primeira, passou a segunda e estamos indo. Eu acho que tem a ver com ser incansável. É, pode ser. Não pode Pati, desistir. não pode desistir. Eu acho que é isso. Quando eu olho a sua trajetória, é isso, não pode desistir. Você não É, desistiu lá porque seu pai era bravo e olha o que deu. não desistir. É, só trabalho com homem, mas tudo bem. Olhe onde você está e olhe todos os obstáculos que você superou, toda a área que você construiu, todo o framework que você remodelou, Isso né? é gratificante ter Então, participado disso. gratificante. Tá É muito vendo? legal. Né? Com certeza, as noites perdidas, as Exato. insônias, para onde você encaixa o quê, todas as conversas que você teve, Sim, sim, né? Para colher feedbacks, ideias e até chegar no modelo, né? Com certeza a gente sim. vai repensando, reconstruindo o tempo todo. Nada é É. para sempre. E foi E legal é isso. participar desse evento que quando eu voltei, eu falei até pros meus aqui, né, pro meu time. Falei, nossa, gente, obrigado por vocês terem acreditado em mim. Olha, a gente está muito bem, vocês foram sensacionais. Daí contei. Então, assim, porque não fiz sozinha, né? Foram eles juntos Sim, aqui e eles acreditaram. Mas eu que colocava minha cara lá tapa, toda hora eu ia falar da mesma coisa. Aí eles não estavam mais acreditando. Eu falei, não, gente, calma, vai dar certo. E aí deu certo. Então, assim, é muito, muito legal. E eu passar isso para eles, né? Que assim, agora eles podem continuar aí indo para esse caminho. E o bom disso também é ver os seus andando, né? Tipo, você não precisa. Tem cara da minha equipe que eu não preciso nem falar, assim, ele já tá acostumado a trabalhar comigo, então ele já sabe, não, vou por esse caminho aqui, que eu já sei. Então é legal isso também, a evolução do profissional, né? é, sim, sim. Eu acho que isso é o que a gente ganha, né? No final das contas. Quando a gente olha Sim, para o time e diz assim, ó, o pessoal cresceu, o pessoal amadureceu, não é, preciso mais. Olha como o pessoal agora eu vou ver já outra está coisa, vamos pensando. para o próximo. Olha, vamos olhar outros problemas. Porque É, assim, o que que a gente faz todo dia? Resolve problemas. O divertido sim, da vida, resolver problemas diferentes. exato. Resolvo problema o dia Problema inteiro. igual é chato. O bom é problema diferente. Até do meu cachorro eu resolvo o problema. Enfim, resolvo o problema o dia inteiro. Muito bom. Paty, olha, adorei. Muito orgulho. Sinta muito orgulho da sua trajetória. Inspiradora. Com certeza você inspira várias meninas aí na Croton. Fico muito feliz. Ó, na Croton não, não é. Produção não é mais Cogna. Croton, é Cogna. Eu trabalhei na época da Croton. Esquece essa parte. É, Agora é Cogna. Você inspira muitas meninas na Cogna, tanto lideranças quanto as meninas que estão aí, ó, estagiando, chegando nos times de tecnologia, essas desenvolvedoras aí que estão botando os desenvolvedores, né, no chinelo. Não vamos dizer chinelo. assim, tadinho dos É. meninos, não, não vamos pensar Vai assim, eles atrás da são bons fila um também. pouquinho, vai para segunda da É, fila. que já já vão trocar experiências com esses desenvolvedores e que você consiga inspirar mais e mais pessoas. Amei o episódio. Que seja o primeiro de vários. Agora a gente vai ter que, ó, marcar nosso vinho para ter outras conversas. Pra gente relaxar um pouco mais, não falar de agilidade, falar, sei lá, do quê? De viagem, que é De uma delícia. viagem, porque É, nossa lista de viagem é só infinita, cresce. descontrolada, igual a qualquer backlog de projeto de software. Nossa senhora, tá difícil refinar o backlog de viagem, viu? Ai, meu Deus. Mais difícil, nosso backlog é mais difícil do que qualquer projeto. É verdade. Difícil. Mas Eu só tenho a adorei o papo agradecer, também. viu? Oh, que bom. Obrigada aí E pela aí? oportunidade. E por deixar eu Ai, que relaxada, ótimo. né? Ai, que bom. Essa, ó, já ganhei meu dia. Deixei você relaxada. Tá bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, perfeito.
Beijos! Beijo, até mais. Tchau, tchau. Obrigada por assistir mais um episódio do Peopletech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!